o mundo à sua volta, e o que poderia ser mais uma dica, mais um tema para que a gente trate, né, nesse bloco, para que a pessoa consiga visualizar vida financeira e qualidade de vida também, né, por favor. Primeiro ponto, gente, a gente pensar muito na nossa saúde mental, sabe? Então tem alguns sintomas que mostram algumas situações até dessa ansiedade financeira. Então, um dos principais que eu tenho visto no consultório é insônia. Eu acho que quando a pessoa começa a faltar dinheiro, ela começa a ter insônia. É o primeiro ponto. Depois entra uma irritabilidade, depois entra sintomas de ansiedade mesmo, né? Tipo, o coração dispara do nada. Então a pessoa começa a ter essa sensação de suar fria, ela começa a achar que está passando mal. Começam a vir outras coisas relacionadas a isso. Eu falo isso muito no consultório, assim, eu falo, pensa na sua vida como se fosse um barquinho. E o barquinho, ele cabe uma quantidade de peso ali especificamente. Então, nós vamos manejando essa quantidade de peso. À medida que ele vai entrando mais peso, você tem que tirar outros pesos dali, tá? Então, é muito importante. E não é despistar o peso do trem com compensação. Ai, tô triste, vou gastar, isso entra num ciclo vicioso e o trem peteca todo. Ou uma compulsão, ou alimentar e tudo mais. É você parar e pensar, meu barquinho tá ficando cheio. Eu vou ter que dar um jeito de pensar em mim aqui, né? Então, tirar momentos de descanso para você, tirar momentos que você não vai pensar sobre aquilo, tipo, né? Hoje à tarde eu vou tirar para fazer uma caminhada, para ouvir uma música, para nadar em algum clube, alguma coisa que você vá, assim, descansar sua mente sobre aquilo. E lembra sempre, gente, o pensar sobre a dívida não é um pensar para remoer, é um pensar para planejar. Pensa naquele potinho que a gente falava muito, né? Da ação e do pensamento. Eu só preciso pensar na dívida para colocar no papel e eu programar ela. Não mais do que isso, remoer, de onde que veio, para onde que vai, não. Chega só domingo, programar. A pessoa, ao invés de assistir um filme, fazer uma caminhada, ir lá no clube, não, tá ela no celular olhando aquilo ali, aí vê e-mail e não sei o que, e remói. E olhar conta de novo no sábado, domingo, pra quê? Já vai mudar nada no sábado e no domingo. Por isso que a gente fala, não existe ansiedade suficiente que possa mudar o futuro. Então, despreocupa com isso, não entenda que você tá passando por aquilo, você tem que ficar obsessivo ou pensando naquilo o tempo inteiro. Então, o primeiro ponto é pensar assim, primeiro que eu tenho que estar bem. Você pensa assim, eu tenho que estar bem para eu resolver as minhas questões. Segundo, que tem os momentos da gente programar, igual a gente faz, mais para um planejamento de crescimento e pronto, ela vai lá pro final do negócio, vão viver, ser feliz, sair, né, com a família, conversar com o parceiro. Às vezes a pessoa esconde do parceiro, ela vira 2 problemas. Abre o jogo mesmo, senta ali e fala, vamos lá, gente, vamos sentar aqui, vamos fazer uma reunião. Ô fulano, fazer uma reunião, tá fazendo as contas aqui, vai com a anotação daquilo ali, sabe? Então, isso, quando você traz pro objetivo, ficar no imaginário, gente, qualquer coisa, por isso que a criança tem medo do escuro, porque ela fica imaginando o que pode ter no escuro. Ao invés de você acender a luz, não tem nada aqui não, ó, é isso aqui, pronto. Isso é a mesma coisa em relação ao emagrecimento, quantos quilos eu quero perder, a valor financeiro. Isso é o mesmo princípio, trabalhar objetivamente, porque aí você começa a ficar mais tranquilo, a viver sua vida mais feliz nesse sentido. Excelente. Cristine, acho que rapidinho, se dá também pra gente entrar, li aqui uma participação de um ouvinte da pessoa que é muito controlada. Ao extremo, né? Da ponto das pessoas chamarem de mão de vaca mesmo. A pessoa não se permite. Às vezes ela pode, fulano, vamos sentar ali, vai dar R$50. Não. Aí não faz nada, não vive nada. Até que ponto que é o saudável cuidar do eu do futuro e até que ponto você tá... Tem gente que acumula lixo, tem gente que acumula roupa, sapato, e tem gente que acumula... É estranho a gente pensar nisso, né? Que você tá acumulando dinheiro, mas se ele não tá te servindo, ele também vira um acúmulo, né, Cristine? Com certeza, e vira até um vício se você virar refém dele. Excelente pergunta. Por quê? O povo me pergunta muito. Mas eu tenho que pensar que eu tenho que viver o hoje como se não houvesse o amanhã, ou eu tenho que pensar que vou viver 100 anos? Os dois. Então você vai virar e falar assim, eu vou garantir os 2 lados, da onde que um tira o outro, né, gente? Então a gente fala muito de mentalidade, tanto de escassez quanto de abundância. A de escassez está muito focado na perda, no economizar o cafezinho. A de abundância está associada a como eu posso ganhar mais. Então, por isso que a gente gosta muito da porcentagem, porque se você guarda tudo, não é saudável.
Porque o dinheiro passa a ser um problema e você passa a ser refém dele. Então você começa. E normalmente está associado a um medo da perda que está associado aos pais ou os avós terem passado fome e dificuldade financeira. Coisa lá de trás. Passado. Então aquela coisa não pode, porque aí você adoece. Aí normalmente o seu dinheiro vai ser para tratar uma doença, tipo assim. Então, qual que é essa lógica? É muito interessante que você tenha essa porcentagem, tanto para você não ir pro excesso do guardar, para você, né, desesperar e querer acumular, porque, igual você falou, é o mesmo princípio de acumular um lixo. Exato. Ele tem que fluir, ele tem que rodar, é importante que ele seja fluido e natural nesse sentido, né? E do mesmo jeito também não gastar tudo, porque aí vem as crenças. Gente, muita atenção aos ditados que a gente ouve, que eu já cansei de ouvir na infância. Caixão não tem gaveta, tem que viver o hoje, depois que vale isso aqui amanhã? E ele guardou dinheiro. Por que guardou dinheiro? Não, porque depois tá lá, às vezes, na idade idosa, passando dificuldade, porque não se planejou. Pensa nas duas coisas. E outra coisa, né, Michele? São duas confusões. Pode falar rapidinho? Sim. O primeiro que a forma como nossos pais e avós lidavam com o dinheiro é muito diferente. Os avós tinham vários filhos, a gente não tem mais muitos filhos para segurar as pontas financeiras. A aposentadoria era muito diferente do que é hoje, né? Até porque o povo vivia na fazenda, em roça e tal, era outras necessidades. Então a gente realmente tem que parar para pensar agora, porque a nossa intenção de viver, eu tava vendo a Fernanda Montenegro, 94 anos. Ativa. Né? Então, assim, a gente tem que cogitar que nós podemos ir para essas fases aí. Então, a gente vai ter que conseguir financeiramente se sustentar, até vai que a gente vive até 100 e poucos anos. E aí não é aquele de antigamente a pessoa chegava em 80 anos e ficava só dentro de casa, parada, quieta, só comia e bebia. Hoje em dia não, tá lá a Fernanda Montenegro, roupinha, sai, ela senta, toma um café. Tudo que tem direito. Gente, eu fiquei tão feliz, achei tão legal. Também. E tá vendo como que a gente pensando nisso, né, é se programar mesmo, sem, às vezes, não, mas na minha época os meus avós fizeram isso, mas na época funcionava de um jeito, gente, hoje funciona de outro. A gente precisa ficar atento à realidade do que a gente tem hoje, pra gente programar a nossa vida da melhor forma possível. O que funcionava ontem, não necessariamente vai funcionar hoje, não. Então, por isso que eu falo que a gente aprende tudo, Michele. A gente aprende a ser mãe, aprende a organizar a parte financeira, aprende a ser mulher, né? Marido, ter um parceiro. Isso tudo é aprendizagem, porque isso tudo mudou demais, tá? Excelente, Cristine. Pena que a gente já está com o nosso tempo se esgotando. Mas eu quero pedir para você, se possível, né, deixar alguma rede social para que as pessoas possam acompanhar mais aí esses insights, né, algumas orientações ao longo do dia a dia, não apenas a respeito, né, da vida financeira, da saúde emocional, mas a respeito de outros temas que são tão importantes no nosso dia a dia, porque como a Cristine já tratou aqui nesse mesmo programa, o ser humano tem vários pilares e todos têm que estar ali certinhos no lugar, porque se um falha, você tem os outros para te sustentar. É verdade, gente. É Cristine Strasburger, psicóloga. Quando você coloca o Cristine e o S, aparece o Strasburger aí. Aqui eu vou falar, mas é muito difícil de digitar. No Instagram, então, tá, gente? Cristine Strasburger, psicóloga. Excelente. Cristine, muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Brigadinha. Beijo. Essa é a 94 Live e a gente segue por aqui.